Vamos seguir comentando sobre a vida alheia, não é fazendo fofoca, como muito bem disse Gabriel Perlini. Não acabou por aí. O que já sabemos da série biográfica de Xuxa na Globo. Informação de quem? Lucas Pazin. A parceria de Meu Xuxa querido. e Globoplay não acaba em Xuxa, o documentário, tá? A apresentadora ganhará também uma série biográfica com atores contratados que vão ali contar a sua história. A obra ainda está em fase de roteiro. Rainha, com direção e criação da argentina Daniela de Carlo e produção de Gulani, ganhou esse título antes mesmo do início de qualquer produção. Foi um desejo e pedido da Xuxa, quando a obra ainda teria o formato ali de filme e não de série. Aí o que acontece? O roteiro, além, né, de contar com a Daniela, ele também é assinado pela Patrícia Corso e a Clara Pertier. O que se sabe até agora da série, com previsão de estreia para 2024, é que ela começará com Dona Alda Meneghel, a mãe da apresentadora. A Xuxa, que já negou muitas vezes a ideia de ter uma obra autobiográfica, não uma obra biográfica, decidiu fazer esse projeto mostrando um outro ponto da sua vida, diferente dos já noticiados. E durante a Rio 2C, a Globoplay deu um pequeno resumo da série, dizendo: acompanhará a intimidade, os bastidores e muito mais sobre a popstar mais icônica da América Latina. Segundo o colunista Léo Dias, Rainha pretende lançar um novo rosto no papel da Xuxa e a produção realizou testes no final do ano passado em busca de uma menina para interpretar a apresentadora na época de modelo e na fase do show da Xuxa, tá? A série, que inicialmente foi pensada para ser apenas um filme, vai ser dividida em 8 episódios, segundo apurou o Lucas. Detalhes do elenco de Rainha seguem guardados a 7 chaves, mas assim que o documentário chegar ao fim, novidades sobre a série começarão a ser divulgadas. Gabriel Perlini, eu quero saber a sua opinião, e eu sei que você tem um, um detalhezinho, você tem um tchan a mais para essa notícia que você já me contou. Tem um temperinho aí, viu, Yas? Porque assim, eu acho que tudo o que vier de Xuxa nesse momento pode vir, porque, sei lá, eu tô numa overdose de Xuxa sem precedente, sabe? Acho que tá resgatando uma memória afetiva, porque afinal de contas, eu fui baixinho, né? Então, assim, tudo que vem dela faz eu rememorar, só que agora sobre um outro ponto de vista. E essa Uhum. história do Rainha é uma parada que, assim, realmente, desde o final do ano passado, tá rolando esse lance do processo de seleção e tudo mais. E eu cheguei a dar uma nota em fevereiro, lá na minha coluna, falando quem seria a atriz que teria despontado aí como favorita da Xuxa para interpretá-la nessa produção. Antes de eu falar o nome, é importante colocar um detalhe aqui. Estão tendo, na verdade, eu não sei se essa atriz fechou o contrato de fato ali com a produção, mas eles estavam tendo uma série de dificuldades para encontrar a atriz que seria a protagonista, porque a série de exigências eram muitas, assim, eram muitas exigências. Eles queriam, primeiramente, que fosse uma new face, ou seja, uma atriz que não tivesse feito nada, tipo a Camila Queiroz quando entrou em Verdade Secreta, sabe? Então, a ideia era essa. Era pegar também uma pessoa que fosse gaúcha, né, para pegar o sotaque bem forte da Xuxa no seu início de carreira, que tivesse ali entre 22 e 25 anos de idade, não mais do que isso, só que assim, o principal nessa história toda, não era nem se era loira, se era, enfim, era se a atriz tinha o mesmo poder hipnótico que a Xuxa tinha quando ela foi revelada para o público. Então, assim, eles fizeram teste, gente, sem brincadeira nenhuma, com muita gente. Eles cavucaram aquelas cidadezinhas ali dos rincões do Rio Grande do Sul para ver se encontrava alguém com esse perfil. Eles não gostaram muito dos testes das New Faces, e aí foi quando eles chegaram numa atriz chamada Aline Jones. A Aline Jones, eu acho que atualmente ela está com 32 anos de idade e ela não é desconhecida do grande público. Na verdade, assim, ela não é tão famosa, mas ela já fez trabalhos muito importantes. A Aline, para quem não tá reconhecendo, gente, é a da direita, tá? A da esquerda é a Xuxa, só para constar. A Aline, ela atuou naquela série O Negócio, da HBO, que foi um grande hit internacional, uma produção brasileira que, assim, vendeu para diversos países, e ela foi uma garota de programa nessa série. Eu acho que foi o trabalho mais proeminente que ela teve aí na carreira dela. Embora a Aline tenha 32 anos de idade, ela agradou muito, 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 muito nos testes que ela fez. Inclusive, esse trabalho de caracterização que ela fez foi justamente para ajudá-la nesse processo do teste.
E aí eu publiquei essa notícia lá em fevereiro, tal, não sei o que. Eu recuperei agora, Yas. Eu desci até o final da página. Eu acabei de ver que o post que a Aline tinha feito, caracterizada de Xuxa, já foi tirado do Instagram. Ela já arquivou, não está Ih! mais visível. Então, assim, acho que, como ela não era tão seguida antes, ela postou lá como quem não quer nada, beleza, um trabalho como outro qualquer. Só que agora essas imagens já não estão mais disponíveis no Instagram dela. Então, quem está conseguindo ver essa fotinha aí da direita, tá conseguindo ver um pouquinho como é que foi esse processo de caracterização. E tá parecida, né? Pelo menos na minha Tá opinião, bem tá parecida. parecida. Tá bem E eu não parecida diria que ela tem mesmo. 32 anos de idade, né? Também nessa foto. Também não diria. E tem uma coisinha meio. Eu tava vendo o Instagram dela aqui enquanto você tava falando. Ela tem uma Hum, coisinha meio Xuxa, eu achei, sabia? é? Que é Hum, um fator importante, porque, né, a Xuxa é exatamente isso que você falou. Capta a atenção das pessoas de uma maneira. Você já esteve com a Xuxa pessoalmente, né? Já. já, já. É Quase uma coisa desmaiei assim. nas 3 vezes. É bizarro, bizarro. Eu recentemente, eu ando muito chique nesse programa, porque outro dia eu falei que eu estive, né, perto de algumas pessoas chiques, e ela é assim, bizarra, a Xuxa é bizarra. E aí você fica imaginando Uhum. estar perto dela, né? É isso que você tá falando. O Gabriel quase desmaiou. Tem uma energia ali perto Hum, dela, né? Então eu fico imaginando tem. como que é você vê assim, né, de perto, você viver essa emoção e principalmente como que é para quem tá fazendo o teste. Pensar, porque Eu, todo mundo tem referencial de tudo que a Xuxa faz. Como a Xuxa fala, como a exato. Xuxa anda, como a Xuxa come. Então, às vezes, a pessoa já vai até um pouco contaminada. Para chamar a atenção, né, dos produtores, diretores, etc., ela deve ter feito um belo trabalho. Aqui, ó, a Exato. Isis Marques já quer uma coisa mais internacional, tá, Gabriela? Falou. Hum, Não tinha que? aquela moça holandesa que é igualzinha a Xuxa? Já quer dar trabalho pro povo. Ai, sim, verdade. Ela viralizou aquela moça, esqueci o nome dela, pela Deixa semelhança, eu né? ver. Holandesa que parece com a Xuxa. Vamos descobrir, Ela chegou a dar Paulinho. entrevista aqui no Celine Brasil. Lauren. Celine Lauren. Será que ela ainda parece com a Xuxa hoje em dia? Caramba, Já, nossa, eu nunca cara. tinha visto. E ela Agora eu se. acho que. Olha, tem até foto delas juntas na Record. Quando a Xuxa trabalhava lá na Record, ela chegou a gravar com a Xuxa. Gente, parece bastante. Ó, falaram também que podia ser a Sasha, Ah, porque a Sasha verdade. parece bastante com a Xuxa, né? E eu agora estou curiosíssima para saber Hum, como vai ser essa série. E concordo com você, eu acho que tudo que fizerem da Xuxa ainda tem muito, né? A gente ainda tem muito para saber, mas fica aqui o meu pedido para um hum, remake de Lua de Cristal ou um por remake favor. de Xuxas Duendes 1, em que a gente possa estar no elenco. Essa é a minha sugestão. Lua de Cristal, tem que começar por ele. A gente precisa do Lua de Cristal reeditado, né? Com um novo elenco. Quero muito. Também, também. E aí vou fazer mais um teste para ver quem vai ser o Sérgio Malandro da nova geração. Até o final da semana eu vou trazer para vocês uma sugestão aqui. Você tem sugestão? Quer ser você? Eu queria ser, Tá sabe? bom. Eu queria ser o Então Sérgio pronto. Malandro. Não sou ator, sou Pronto. péssimo atuando, mas, né, Xuxa, poxa. Não tem problema. Vai ficar ótimo. Vai ficar ótimo. Ó, canal de cortes Altamarannelli. A Sasha não tem energia da mãe dela. Ela é mais quietinha, mais retraída. A Xuxa era mais agitada. Ah, mas aí, poxa, faz um teste. Ela deve participar em algum momento, né? Seria muito legal se ela participasse. Enfim, É, gente. Vamos acompanhar. O que você acha, Perline? eu acho maravilhoso. Eu acho que a Sasha não teria condições de fazer o papel da Xuxa, porque assim, Não. a Sasha, ela é crente, né, gente? Ela não tô colocando aqui a religião como um problema, mas pelo fato dela ser evangélica, a Sasha é muito recatada, muito certinha. Não sei se você viu, Yas, a entrevista que ela deu recentemente lá pro Pedro Bial, acho que foi na sexta-feira que foi exibida. Meu, Uhum. ela é muito quietinha, muito comedida, muito fofa, muito assim, numa energia completamente oposta da Xuxa. Então, assim, acho que ela não daria conta de fazer o papel da mãe, mas seria legal vê-la passando ali na produção, sabe? Sei lá, um papel da amiga da Xuxa, alguma coisa nesse sentido, sabe? Verdade, verdade. Ó, Sérgio Malandro falaram aqui, tem um filho do Sérgio Malandro que parece muito com ele. Então já tá aí com papel garantido pro meu remake, tá bom? Mas vai dividir o papel com o Gabriel Perlini, porque não vai ser só você não, meu amor. Exato, Eu sou exato. honesta. Ó, vamos seguir. Ainda falando da Xuxa, você que tá chegando agora,
A galera do UOLzão que chegou, sejam bem-vindos. Fiquem aí, a gente ainda tem muito que comentar. Vai dando like, vai se inscrevendo. Inclusive, Dieguinho do Bora Comentar esteve por aqui, passou para nos Opa! deixar um beijo. Meus maravilhosos, que orgulho. Ele ama muito a gente. Mas só quando ele não tá no programa, porque quando ele tá com a gente, ele esculhamba, ele é sonso. Ele é sonso. Mas, ó, vamos continuar falando da Xuxa e agora vamos falar do Luciano Zafir e da Xuxa. Como Boa. foi o relacionamento dos dois? O relacionamento foi destrinchado nesse documentário, né, do Globoplay. A apresentadora contou que nunca quis se casar com o ator e, segundo Zafir, o namoro acabou após a Xuxa ficar ofendida com algo que ele disse em uma entrevista. O ex-casal se conheceu quando ele tinha 18 anos e a Xuxa 23 em um ensaio fotográfico. Eles começaram um relacionamento, mas a diferença de idade era brutal, segundo o ator, já que ela tinha uma maturidade e independência financeira que ele não tinha. Os dois se reencontraram mais de 10 anos depois e ela convidou o Jafir para jantar. Na época, a Xuxa pediu que o ator se testasse para o HIV. A Xuxa queria engravidar, mas não queria se casar. Ela cogitou fazer uma inseminação artificial, chegou a assumir para a Globo, para o G-Show, né, que ela usou o Zafir e ela disse, na minha cabeça queria usá-lo sim, de vez em quando para ficar do lado dele, porque gostava da relação com ele, só não gostava o suficiente para me casar com ele. Sempre foi o sonho dele e nunca foi o meu. Eles se separaram pela primeira vez durante a gravidez de Sasha. A relação foi marcada por idas e vindas até 2009. Essa coisa dele falar que ela já tinha uma independência financeira e muito diferente da dele, não dá para se comparar a Xuxa com ninguém, gente. Porque ela já era a Xuxa. Então, assim, imagina o peso de se relacionar com uma mulher dessa, né, o Perline? Deve ser, assim, Nossa. muito louco. Qualquer diferença é muito gritante. Não, e foi numa época ainda que a Marlene Matos estava na vida da Xuxa. Então, entrar para a vida da Xuxa seria, assim, abrir mão da sua vida pessoal e deixar ela ser controlada e administrada, orientada, tudo pela Marlene Matos. Então, não era um relacionamento só com a Xuxa, né? Era um relacionamento ali com a grande tirana Marlene. E é isso, assim, sabe? O que eu mais achei maravilhoso nessa fala da Xuxa é que a gente tá falando, assim, de um período que foi mais de 20 anos atrás. Foi há 25 anos que ela teve, né, a Sasha, né? E ela já tinha esse pensamento que, naquela época, eu acho que talvez fosse visto como algo muito escandaloso, mas hoje é um pensamento muito de empoderamento das mulheres, né? De falar, de assumir. Eu só queria usar o cara. E que bom que a gente tem uma mulher que falou que queria usar homem. Isso é um pouco de reparação histórica também, né? Porque, afinal de contas, a Xuxa sempre foi linda, uma gata e tal. O Luciano Zafir sempre foi um gostoso. E nada melhor do que vir uma mulher gata, uma mulher rainha, falar que só queria usar o cara gostoso, não queria mais nada com ele, tá tudo bem, gente. Vamos normalizar usar as pessoas só para o que elas merecem ser usadas, seja em qual momento da história for. Mas eu achei que foi maravilhosa essa colocação dela. Eu só senti falta de um posicionamento do Luciano Zafir em relação a essas declarações, porque a gente está ouvindo muito da Xuxa, né? Ela falando muito sobre as pessoas, de como que foram as relações dela com as pessoas, e é sempre do ponto de vista da Xuxa, a gente não tem o contraponto nisso tudo. Então eu acho que o documentário só tá pecando por esse detalhe, mas que eu tô amando receber essas informações a baldes a cada episódio, eu tô amando. Também. Cada hora a gente descobre um pouquinho, né? Ela falou essa coisa também de não ter o sonho de casar, e é isso, muitas mulheres não têm esse sonho mesmo, não têm o sonho da maternidade, não têm o sonho do casamento. Cada um tem os seus objetivos na vida, não é porque nós somos mulheres que nós temos que fazer tudo igualzinho, como fulana fez, como ciclana fez. Não é porque nós somos pessoas que nós temos que agir sempre igual. Então a Xuxa, icônica, maravilhosa. E agora, vamos mudar de assunto, que a gente vai falar o seguinte. Bárbara Borges explica unfollow de Xuxa e diz que não defendeu Marlene, e essa informação é da coluna de Gabriel Perlini. Então, por favor, suba ao nosso palco e conte-nos. Vamos lá. Bom, o que aconteceu, gente? A Bárbara Borges tomou um follow da Xuxa. E foi uma pessoa, aí, assim, eu não posso expor fontes, obviamente, mas foi uma pessoa ligada à Xuxa que me falou: olha, a Xuxa tá revoltada com algumas paquitas e tá metralhando um follow. Eita, que loucura, né? E aí
me cantou essa bola em relação a Bárbara Borges. Na hora que eu fui falar com essa pessoa que tem uma certa ligação ali com a Xuxa, essa pessoa me falou, ela está muito revoltada com as pessoas que não estão demonstrando apoio total a ela, porque ela ficou tantos anos em silêncio, sem falar sobre Marlene, e agora que ela decidiu expor todo o horror que ela viveu sob os cuidados dessa mulher, o mínimo que ela esperava dessas pessoas, principalmente que estavam ao lado dela e que assistiram diversas cenas horripilantes, era que essas pessoas demonstrassem apoio. Pois bem, eu fui lá, publiquei na minha coluna a história do unfollow, tal, não sei o quê. Menino, isso daí foi um caos. Eu nunca vi uma notícia de unfollow dar tanta repercussão igual foi essa da Xuxa na Bárbara Borges. A começar Uhum. que a Bárbara é um amor de pessoa, a Bárbara é uma fofa, é uma querida, sempre foi dócil com todo mundo. Nas vezes que eu a entrevistei, ela sempre foi muito querida, e obviamente que essa publicação não teve aí o objetivo de atacá-la em forma alguma. Foi noticiar uma coisa que aconteceu. De fato, a Xuxa deu um follow na Bárbara. E aí, eu somei as informações que me foram passadas de pessoas próximas à Xuxa. A Bárbara ficou muito chateada. Por quê? A repercussão disso foi muito grande. E não somente a repercussão da notícia em si, eu acho que aí o que pega para ela e que é muito delicado nessa história foi a onda de ataques que ela começou a receber. Porque a história toda nasceu numa entrevista que ela deu para Fábio Oliveira, no qual ela falava de uma forma não agressiva sobre a Marlene. Ela falava que entendia a Marlene, né, que tinha um respeito, um carinho pela Marlene, mas também não invisibilizava a dor das outras pessoas que sofreram na mão dela. Ela foi assim bem política nas palavras. Só que em nenhum momento ela foi pelo mesmo caminho que outras paquitas e outras pessoas foram, que nem a Letícia Spiller, né, no documentário. A Letícia revelou horrores a respeito da Marlene Matos. Então, com a Bárbara tentando ser política, ela explicou direitinho. O problema é que essa entrevista virou um caos. Consequentemente, unfollow da Xuxa. E aí a galera começa a atacar a Bárbara Borges nas redes sociais. Aí vem família de Deolane Bezerra, comentar em Ih, Instagram de fofoca. Isso aconteceu de verdade, viu, Yas? Ela foi atacadíssima, atacadíssima, porque foi retirado um trecho da entrevista, isso foi levado a uma outra potência, enfim, deu no que deu. Na minha coluna, eu noticiei o unfollow. E aí a Bárbara ficou super chateada, veio a público, ela fez uma live, foi no sábado à noite, explicando, né, chorando, bastante emocionada, e confirmando que sim, ela tomou um follow, só que ela afirmou que esse unfollow foi antes dela ter dado essa entrevista. A Bárbara não falou quando que foi o unfollow que ela recebeu da Xuxa. Ela explicou que a Xuxa começou a segui-la na época da Fazenda, e olha que demonstração de amizade da Xuxa com a Bárbara, hein? Porque a Xuxa foi fazer campanha para Bárbara na época da Fazenda. A Xuxa detesta a Galisteu, elas são inimigas mortais, e mesmo assim a Xuxa passou por cima do seu ódio pela Galisteu para fazer campanha para Bárbara. E aí, enfim, deu no que deu. Acho que a Xuxa não se sentiu correspondida na hora que a Bárbara foi dar essa entrevista e acabou dando um follow. A Bárbara, obviamente, muito emocionada, chorou, falou, enfim, que as pessoas foram maldosas, que ela começou a receber ataque, reforçou seu carinho, seu amor pela Xuxa, etc. Todo um texto que a gente já conhece na biografia dela. Mas dois pontos que me saltam muito a atenção no meio dessa história toda, Yas, e aí, enfim, você pode dar sua opinião também, não sei. Uma delas é que a Bárbara não falou a data, não falou quando que ela tomou um follow da Xuxa, e isso já deixa a gente ficar com da margem para várias interpretações. E outro detalhe nessa história é que até o momento a Xuxa, que é a protagonista desse bafafá todo, ela sim. não se manifestou. Então, são duas informações delicadas, assim, que embora tenha todo o lado da emoção da Bárbara, ela de fato tomou um follow da Xuxa. E essa é a notícia. Menino, que eu acho que a Xuxa não vai se pronunciar a respeito, porque, né, também se ela for ficar se pronunciando sobre tudo que sai com o nome dela na imprensa, a mulher vai passar o dia inteiro fazendo pronunciamento, ninguém vai se pronunciar tanto quanto ela. Eu entendo também o lado da Bárbara. Agora, gente, ex-participantes de Fazenda, pessoal aí comentar, esquece, já passou, meu amor. Vamos ver, como diz, entendeu? Jojo Todinho, meu bem. Não, Jojo Todinho não, perdão, Carol com K. Meu bem, 2 anos já, vai Como? viver. É, Vai viver, que isso? Porque quer medir as atitudes da pessoa aqui fora com réguas de coisas que aconteceram na Fazenda, uma loucura, né? Faz uma misturada, mistura documentário, mistura com Fazenda, fica meio zoneado, né, Gabriel? total, total, né? E é uma galera assim que não tem. Eu tô falando desse povo aí
Ah, das irmãs da Deolane mesmo, né? Que nunca fizeram nada assim de proeminente, e aí elas não podem ver uma fofoca contra a Bárbara ou contra algum desafeto que elas vão lá achincalhar. Sendo que elas são achincalhadas por tudo que elas fazem, né? Tipo, só aparecem no noticiário por causa de escândalo, não por algo de fato bom que elas estejam fazendo, ou algum trabalho artístico, até porque elas nem são artistas, elas só estão envolvidas em escândalo. E assim, eu fiquei muito triste pelos ataques que a Bárbara sofreu. Né? Uma notícia de uma pessoa ter recebido um follow não seria motivo para virar uma piada, virar motivo de deboche. Não, gente, causa e consequência. Aconteceu o fato. As pessoas não precisam atacar umas às outras porque tomaram um follow. Eu já tomei um follow de um monte de gente na minha vida e nem por isso estou aqui fazendo vídeo chorando e nem por isso também estou fazendo campanha para atacar as pessoas. Mas é muito triste a gente ver essa galera do submundo da fama, como o Chico Barney muito bem uma vez colocou, do pré-sal da fama, ficar atacando os outros. Parece um umbral dos famosos, sabe? Tipo, a galera fica sugando energia do outro por uma coisa tão boba, tão pequena. Enfim, coisas que a gente só vai entender, se é que a gente vai entender algum dia, quando essas pessoas forem estudadas de fato. Exatamente, exatamente. Ó, vamos seguir. Tô vendo aqui tudo que vocês estão falando. Tem gente que nem sabe da treta. Gente, vocês não sabem da treta da Galisteu? Como Que idade assim? vocês têm? Como assim, Olha, gente? caiu como uma. Caiu como uma. Nossa, me pegou agora essa informação. Gabriel Perlini, por favor, você pode explicar para as pessoas que estavam, sei lá, dormindo, ou que não eram nem Em nascidas Marte? na época dessa briga? Eu também não era, não, confesso. Que eu sou de 94. Mas explica pra gente que Entendi. confusão é essa, por favor. A história toda começa quando elas tiveram esse trânsito de namoro com Ayrton Senna. A Xuxa namorou o Ayrton primeiro, eles terminaram, e depois o Ayrton namorou a Adriane. Quando o Ayrton morreu, ele namorava a Adriane. Só que a família do Ayrton Senna sempre foi contra a Adriane Galisteu. Sempre, sempre, sempre. Porque naquela época a Adriane estava começando a construir a carreira artística. Então, na interpretação da família do Ayrton, a Adriane era só uma alpinista. Só queria se aproveitar dele, quando na verdade eles tinham uma relação aí que foi muito bem conhecida por todos. Só que, pelo fato da Xuxa ser muito amiga da família do Ayrton Senna, ela sempre foi tida como a viúva do Ayrton. E uma coisa que foi sempre magoando muito a Adriane é que em todas as vezes, todas as comemorações oficiais sobre o luto do Ayrton, sobre o legado do Ayrton e tudo mais, a Adriane Galisteu nunca foi colocada em evidência, ela nunca foi lembrada, citada pela família, e a treta nasce daí, porque a Xuxa tomou para si também essa figura de eu fui a mulher que o Ayrton Senna mais amou, eu sou a viúva real, sendo que na verdade quem estava com o Ayrton na época da morte era a Galisteu e eles tinham um relacionamento super duradouro. Uma parada que aconteceu há quase 30 anos, tá, gente? Tipo, o ano que vem completa 30 anos da morte da Ayrton Senna, que elas já poderiam ter superado, só que é um ranço que se estica até hoje. E olha que curiosidade no meio dessa treta toda, Yas. Enquanto a Xuxa trabalhava lá na Globo, a Adriane Galisteu não aparecia lá, não pisava lá. Aí a Xuxa vai para Record. A Adriane Galisteu começa a ser chamada para todo tipo de programa, foi fazer Dança dos Famosos, atuou em novela da Globo, participava do Caldeirão com o Hulk, enfim, estava super requisitada. Xuxa sai da Record, começa a falar com a Globo, Galisteu não é mais chamada para nada, Galisteu é recontratada pela Record e tá lá apresentando a Fazenda. Então é tipo, é assim, é, a gente percebe que existe uma tentando, não uma tentando minar o campo da outra, mas assim, não dá para colocar as duas dentro do mesmo pacote, porque sempre dá essa faiscada. E vira e mexe, gente, aparecem agora, né, com repercussão de documentário, etc., vídeos de entrevistas e tudo mais, tanto de uma quanto da outra, quanto né, de pessoas que trabalharam com a Ayrton Senna falando sobre a relação dos dois. Enfim, essa treta aí, gente, ó, essa veio com cheirinho de naftalina, mas agora você já sabe que aqui é informação e a informação é ao vivo.